Aquela pessoa, a pessoa que está com enfermidade, está carregando um peso, um fardo. E essa enfermidade aprende. Mas a Bíblia diz que existe uma unção. Existe uma unção que despedaça todo o jugo das trevas. Existe uma unção que despedaça todo tipo de enfermidade. Irmão, essa unção, ela está aqui. Essa unção, ela está disponível para curar qualquer enfermo. Essa unção está aqui para curar um paralítico. Essa unção está aqui para ressuscitar um morto. Essa unção está aqui para curar uma pessoa que tem câncer. Essa unção está aqui para curar uma pessoa que tem uma dor de cabeça grave. Irmão, a unção, ela é poderosa e despedaça todo o jugo das trevas. A Bíblia fala que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Irmão, toda enfermidade tem um nome. Então, independente da enfermidade, independente do nome da enfermidade, o nome de Jesus é o nome que está acima de todas as coisas. O nome de Jesus é o nome que ganhou o nome de excelência. Então, o nome de Jesus está acima do teu problema. Então, não tem para que você ficar desesperado. Porque o nome de Jesus é a própria unção. A unção que estava em Jesus é a unção que está no seu próprio nome. Então Jesus, ele não está aqui fisicamente, mas o seu nome, a sua presença está aqui diante de nós. E sempre quando existia uma pessoa curada, Jesus ia até a pessoa e dizia: o que é que você tem? Rapaz, eu estou com isso. Então seja curado. Então cura está disponível para todo aquele que está precisando. E como é que eu recebo a cura? Pela fé. Irmão, eu não preciso fazer nenhum esforço para receber a cura. Se é para fazer esforço, irmão, se faz esforço na lei. Na lei se fazia esforço, porque na lei você tem que fazer alguma coisa para poder receber alguma coisa de Deus. Só, irmão, a graça se manifestou. Não foi a tua obra, não foi por tua obra. Você não é curado, não é pelo que você fez. Você é curado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. A cura, irmão, foi enviada a você de forma gratuita. Ele morreu por você não precisa pagar nenhum preço. O preço foi pago. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Então você não precisa fazer nenhum esforço. O único esforço que você precisa fazer é crer. Crer que a cura é sua, crer que a cura te pertence, crer que Jesus morreu por você, crer que Ele levou o fardo da enfermidade, Ele pagou o preço. E Isaías diz: vinde e comprai sem dinheiro. Irmão, a cura é tua, a cura te pertence. Se você está doente, a cura é sua. Irmão, eu tenho um bico de papagaio, uma cura é sua. E esse bico de papagaio não é seu, Jesus levou. Irmão, eu tenho um câncer, esse câncer não é seu, Jesus levou. Irmão, eu tenho uma dor de cabeça crônica, essa dor de cabeça não é tua, Jesus levou. Você tem que entender o poder que existe no nome de Jesus. É a unção que despedaça todo o jugo. Não é qualquer unção, é a unção de Deus, que é viva, ela é eficaz, ela tem um fim proveitoso para um propósito. Se é enfermidade, cura tem que se manifestar. Sabe por quê? Porque nós pregamos um Deus que nós cremos, um Deus que nós vivemos e provamos da sua boa vontade. Irmão, não é só saber que Deus existe, é saber, é provar da sua boa vontade, é saber que Ele quer curar você se você estiver doente, é saber que Ele quer suprir todas as tuas necessidades. Então Deus, Ele não é um Deus mau como você pensa. Deus, Ele é seu Pai, e o seu Pai tem pensamentos bons ao seu respeito. Eita, o Espírito derramou água aqui. Então, os pensamentos de Deus para você são pensamentos de paz. Todos os pensamentos de Deus para você não são pensamentos ruins, são pensamentos bons. Então, aprenda a receber a cura de Deus, irmão, pela fé. A cura não se recebe pela esperança, porque a esperança diz que um dia você vai ser curado. A fé já diz que você é curado, porque de fato você já foi curado na cruz do Calvário. Então a fé vai apontar para o futuro, a esperança vai apontar para o futuro. Um dia eu vou ser curado. Um dia, aleluia, chegou mais. Um dia essa enfermidade vai embora, irmão. Um dia ela não vai embora, ela já foi. Só falta você aceitar no seu espírito que essa enfermidade já foi embora. O problema é que você está sentindo, está confessando ela, irmão, não confesse. O problema é que o diabo coloca um prato de enfermidade na tua frente e você come, confessando, declarando a enfermidade. Só que Deus é diferente. Ele não colocou um prato de enfermidade na tua frente. Ele colocou um banquete de cura para você poder desfrutar da cura. Então Deus é diferente, Ele não coloca enfermidade para você desfrutar. Ele coloca, irmão, um banquete de cura para você poder desfrutar. Irmão, tem muitas pessoas comendo o pão que o diabo amassou. Só que você tem que aprender a comer o pão que amassou o diabo. Jesus é o pão que amassou o diabo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a cura que desceu do céu para curar você. Mas, irmão, como é que Jesus vai me curar se eu estou doente?
Jesus já te curou. Você não está doente, você está curado. O que é que o diabo diz? Jesus diz, em relação ao diabo, que o diabo é o pai da mentira. Então, se o diabo diz para você que você está doente disso, o que é que o diabo é? Mentiroso. Então é a mentira do diabo. Aí você aceita aqui e desce para cá. Aí você realmente fica doente. E diz, Senhor, eu vou morrer disso. Senhor, e agora eu vou morrer. Irmão, enquanto o diabo diz que você vai morrer, Deus diz que você vai viver. Enquanto o diabo diz, ei, enfermidade, eu tenho enfermidade para você, Deus diz, ei, eu tenho cura para você. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Então veja que o Senhor que te sara não está no passado, está no presente, é agora. Deus, irmão, não é um ser que passado, é um ser presente. Ele vive agora, Ele vive eternamente. Então, por mais que o diabo tenta bombardear você com palavras contrárias, dizendo que você vai morrer disso, dizendo que você... Sabe o que é que o diabo diz? Só um momento. Sabe o que é que o diabo diz? Eu acho que você já ouviu essa frase. É assim mesmo. Eu acho que você já ouviu essa frase, né? É assim mesmo. Todo mundo está doente, está ficando doente. Quem é que não fica doente? Irmão, diga assim: diabo, eu não sou o que você diz. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Então entende, irmão, tudo aquilo que o diabo diz para você é mentira. Então não é assim mesmo. Enquanto o diabo diz que é assim mesmo, Deus diz: certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, enquanto o diabo diz que é natural você ficar doente, Deus diz: ei, rapaz, quando eu parti, Jesus diz: rapaz, quando eu parti, eu não deixei você doente, não. Eu deixei você curado. Então, se você se a cura não está em manifestação em você, você precisa receber a cura. Como é que eu recebo a cura? Pela fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. O que é que você está ouvindo? Fé para ser curado. O que é que você precisa fazer? Acreditar que Jesus já fez isso por você. Irmão, o que é? Eu preciso dar um voluntário aqui. Deixa eu ver. Bambam, vem aqui, por favor. Olha como é fácil receber uma cura. Olha como é fácil. Não é para você não, é só um teste. Olha como é, imagina que é uma cura. Amém? Imagina que é uma cura. Olha como é fácil receber. É assim que se recebe cura. É assim que se recebe cura. Agora imagina que ele tomou a tua enfermidade, tomou a tua cura. Ei, me dê. É minha. Me pertence. A cura me pertence. Então é assim, posso estar, babão. Então é assim que você tem que fazer com o diabo. Quando o diabo quiser tomar a tua cura, tu diz: ei, diabo, é minha, me pertence, Jesus me curou. Então você tem que aprender a tomar posse do que é seu. Deus não pode te dar aquilo que Ele não tem, não pode te dar enfermidade. O diabo te dá enfermidade porque ele tem enfermidade, só que Deus te dá cura, porque a cura provém dele. Amém? Então, não deixe que o diabo tome a sua cura. O diabo toma a sua cura, você fica chorando: ai, Senhor, não sei o quê. Irmão, se vence o diabo com a palavra. Quando Jesus estava no deserto, irmão, como é que Jesus colocou o diabo para correr? Confessando a palavra. Então você não vence a enfermidade declarando que está doente. Você não vence a enfermidade dizendo que está doente. Você vence a enfermidade dizendo que está escrito a teu respeito nas Escrituras. O que é que as Escrituras dizem? Eu sou curado. Quando a cura não estiver manifestando no meu corpo, então, o que é que eu tenho que dizer? Eu sou curado. Mesmo com os sintomas. Irmão, a fé do tipo de Deus não tem nada a ver com a fé que se vê, com a fé que quer pegar. A fé de Deus, irmão, é uma fé sobrenatural. É uma fé que ela não precisa ver para crer. Simplesmente ela se alegra antes de ver a cura manifesta. Então a cura, a fé, ela aprende a receber algo de Deus e antes se alegra, porque já sabe que é dele, já sabe que lhe pertence. Então é assim que funciona a fé. Fé é para ser curado. Eu quero dizer mais uma vez para vocês: existe a unção.
A unção da cura. A unção da cura, irmão, ela tem um propósito. A unção, ela tem um propósito de libertar o cativo. O que é cativo? O cativo provém de cativeiro. É uma pessoa que está presa. De repente você pode estar preso num cativeiro da enfermidade. Só que Jesus é aquele que foi enviado para te libertar desse cativeiro. Então de repente você pode estar preso nesse cativeiro. Só que a unção, ela despedaça o jugo, ela te liberta. Ela despedaça todo o jugo que você carrega no ombro. Enquanto o diabo te oferece enfermidade, irmão, sabe o que Jesus disse? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado de quê? Pode ser qualquer coisa. Mas quando nós estamos falando sobre enfermidade, imagine que seja uma enfermidade. E Jesus diz, ei, olha, eu não quero que você leve essa enfermidade, não. Então, eu quero que você venha a mim. Venha a mim. E eu aliviarei as tuas dores. Eu levarei esse fardo aí que você está levando. Eu vou te dar um fardo melhor. É um fardo que até uma criança pode levar. É o fardo da cura. É um fardo que não pesa. É um fardo leve. E é esse fardo que Jesus tem para você. De fato, Ele já levou esse fardo na cruz do Calvário. Irmão, você não pode levar aquilo que Jesus já levou por você. Você não pode levar aquilo que Jesus já levou por você. Fico muitas vezes triste por ver filhos de Deus pensando que enfermidade é da vontade de Deus, enquanto Atos capítulo 10 verso 38 diz que a enfermidade provém de Deus. Atos capítulo 10 verso 38. Aleluia. Atos dos Apóstolos capítulo 10 verso 38. Amém? Atos dos Apóstolos capítulo 10 verso de número 38. Aleluia. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo mal. É assim que está escrito? Fazendo bem. Mas parece que o povo inverte as coisas. Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então preste atenção, Jesus ele foi ungido para pregar, curar. Jesus foi ungido para pregar e curar. O que é que ele disse? Que o Espírito do Senhor veio sobre mim para libertar os cativos, para pregoar o inaceitável do Senhor. Então Jesus ele foi ungido para colocar em liberdade aqueles que estão em enfermidade, carregando uma enfermidade. Foi com esse fim que Jesus foi manifestado. Muitas outras coisas, mas um desses propósitos foi que Jesus foi manifestado para libertar aquele que está no cativeiro da enfermidade. Então vamos ler mais uma vez Atos 10, 38, meditando para você entender. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Irmão, toda pessoa que é ungida tem um propósito. Jesus foi ungido com um propósito. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o texto está dizendo que Deus ungiu a Jesus. Agora vê o problema que dá se eu digo que Deus coloca enfermidade. Deus ungiu Jesus. O próprio texto diz que Deus ungiu Jesus para curar. Então como é que Deus bota enfermidade e ao mesmo tempo Deus unge Jesus para curar? Não existe não. Eu poderia dizer que Deus é bipolar, mas ele não é assim, amém? Então Deus ele ungiu Jesus para curar. O problema, irmão, é que na antiga aliança não existia um intérprete de vergonha. Não existia um intérprete que pudesse interpretar Deus da maneira que ele era. E então se era bênção, atribuía a Deus. Se era maldição, atribuía a Deus. Porque poucas vezes o diabo apareceu no Antigo Testamento. Então o povo pensava que enfermidade vinha, maldição vinha de Deus.
Então é por isso que Jesus se manifestou para ser a expressão exata do ser de Deus. É por isso que Jesus se manifestou como o intérprete por excelência, o intérprete perfeito para poder interpretar Deus da maneira que Ele é. É por isso que se você quer conhecer Deus, olhe para a pessoa de Jesus. Você nunca vai ler o Novo Testamento e ver Jesus colocando enfermidade. Você nunca vai ler o Novo Testamento e encontrar uma pessoa vindo até Jesus e Jesus dizer: rapaz, eu não sei se é da vontade do meu Pai, vou falar com ele se é da vontade. Não, ele simplesmente colocar as mãos, ele dizia: seja curado, seja livre do teu mal, seja livre desse flagelo. A tua fé te salvou. Então, se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Antes de você ler o Antigo Testamento, leia primeiro o Novo Testamento, para você poder levar Jesus para o Antigo Testamento. Porque se você ler primeiro o Antigo Testamento, você não vai entender nada, vai misturar as coisas. Só que Jesus é aquele que representa, apresenta, interpreta o Pai da maneira perfeita. E Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu trabalho até hoje, meu Pai também. As obras que eu faço não é minha mesmo, mas o Pai que me enviou a fazer essas obras. Então Jesus, ele curava. Então qual era a vontade de Deus? Curar. Estão entendendo? Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, ele é a expressão perfeita do ser de Deus. Ele é a expressão perfeita do Criador. Ele é a expressão perfeita do autor e consumador da fé. Ele é a expressão perfeita daquele que criou a cura para você. Irmão, a Bíblia fala: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você, o seu corpo, não foi criado para ser uma habitação de enfermidade. Foi criado para o Espírito Santo habitar em você. É por isso, irmão, que Deus, ele te cura pela aliança. Deus cura o ímpio através da sua misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus é de geração em geração. E Deus cura os filhos dele por causa da aliança. Então Deus cura você porque Ele precisa do seu corpo. Ele precisa do seu corpo porque nós somos o corpo de Cristo para poder manifestar o poder de Deus aqui na terra. Então é por isso que Ele precisa de você curado. Ele fez você curado. Quando você vai ler Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Irmão, se o homem fosse um homem doente, então Deus seria doente, porque nós somos feitos imagem de Deus, semelhança de Deus. Quando Deus foi criar o homem, lá não está escrito que Deus fez o homem doente. Não, ao contrário, Deus fez o homem curado. E quando Adão pecou, a enfermidade entrou no mundo. Só que 1 Coríntios, para a gente entender. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Primeiros Coríntios capítulo 15, verso 45. Amém? Está procurando ali ainda? Achou? 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, diz assim: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivificante. O último Adão, diga assim, Jesus, porém é espírito vivificante. Então veja as duas classes que Paulo fez aqui. Ele está dizendo que o primeiro homem, Adão, foi feito alma. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, que é Jesus, porém espírito vivificante. Por isso que é errado dizer que Jesus é o segundo Adão. Jesus não é o segundo Adão, ele é o último Adão. Porque se ele fosse o segundo Adão, então teria o terceiro Adão. Só que Jesus, ele é o último Adão. E ele disse: está consumado. Então não precisa mais de outro sacrifício além do sacrifício eterno de Jesus. O sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno. E lá na cruz ele levou o teu fardo da enfermidade. Ele levou qualquer fardo que você possa estar levando. Ele colocou um fardo suave para você levar. Então Paulo fala sobre dois Adão. O primeiro Adão causou um estrago na vida da humanidade. Entrou a enfermidade quando Adão pecou. Só que Jesus, irmão,
ele na cruz do Calvário, ele restituiu tudo aquilo que o diabo conquistou através de Adão. E Jesus na cruz do Calvário, ele derrotou o diabo. É por isso que está escrito que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra mim e contra você, ele colocou o diabo desprezo, ele envergonhou o diabo como se fosse em praça pública, colocando um diabo em desprezo. E então, tudo aquilo que Adão causou, o último Adão, Jesus, ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Então todas as promessas de Deus está liberado, está disponível para você, porque Jesus ele conquistou para você. Jesus ele foi lá e conquistou de volta para você aquilo que te pertencia desde a fundação do mundo. Aleluia, vocês estão entendendo? Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Aleluia. Gálatas, fica vizinho a Efésios, capítulo 3, verso 13. Amém? Gálatas. Se você não conseguir achar, você vai no índice da Bíblia, bem no começo. Você olha lá. Amém? Socorre aí, socorre, socorre. Jesus é socorro bem presente, amém? Gálatas 3, 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então preste atenção, a enfermidade é a maldição da lei, é a maldição que vem decorrente da lei. Só Jesus, que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, irmão. Então a enfermidade não pode mais prevalecer no teu corpo, porque a enfermidade ela provém da lei, só que a graça, só que a cura ela provém da graça do próprio Jesus. É por isso que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, onde abundou a enfermidade, superabundou a cura na graça. Então o fim da lei é Cristo. É por isso que você não pode levar mais enfermidade, porque a maldição foi levada na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus levou a maldição em nosso lugar. Ele se fez maldito, ou seja, ele tomou uma posição de enfermo, ele tomou uma posição de doente, para que nós possamos estar numa posição de curado, de sarado. Então, na cruz do Calvário, sabe o que é que aconteceu? É substituição. Aquilo que era para você levar, ele levou. É por isso que ele se fez maldito por você. Ele se fez doente por você, para que você pudesse se tornar a casa da cura, para que você pudesse carregar a cura, assim como a Arca da Aliança levava a unção. Só que você agora é a casa da cura, é a casa da unção. Irmão, sabe por quê? que a enfermidade não pode permanecer mais no seu corpo? Leia comigo Romanos, capítulo 8, fica vizinho a Atos. Romanos, misericórdia. Acho que o Espírito Santo aqui está se manifestando como fogo, viu? Atos, capítulo 8, verso 11. Romanos, desculpe. Romanos, capítulo 8, verso 11. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, verso 11. Amém? Socorra aí para que nós possamos ler juntamente. Romanos, capítulo 8, verso 11. Amém? Fica vizinho a Atos. Diz assim: se habita em vós, diga assim, o Espírito Santo habita em mim.
Amém. Se habita em vós o Espírito daquele, de Jesus, que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. É por isso que Judas, ele nos dá um conselho de orar em línguas. Porque cada vez que nós oramos em línguas, o poder é manifestado e a enfermidade ela vai embora. Então é por isso que Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais. É como uma enfermidade que fica um lado do corpo morto. Aquele trombose, né? Que fica um lado do corpo morto. E então, já imaginou se tivesse um irmão desse no nosso meio com essa enfermidade? A Bíblia diz que, pelo fato do Espírito Santo habitar dentro dele, é por direito ele ser curado, por causa do Espírito Santo que habita dentro dele, porque justamente o Espírito Santo foi feito para habitar em nosso corpo e não em enfermidade. Mas, irmão, eu não tenho essa doença, glória a Deus. Mas se você tiver qualquer tipo de enfermidade, ela tem que sair no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo. Capítulo 15. Fica bem no começo da Bíblia. Êxodo 15, 26. Fica vizinho a Gênesis, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 15, verso 26. Irmão, o obstáculo número 1 de algumas pessoas, de algumas pessoas não receber a cura, é por acreditar que Deus coloca enfermidade. Então é por isso que em Coríntios, se eu não me engano é em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que está escrito que o diabo cegou o entendimento, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então o obstáculo número 1 de algumas pessoas não receber a cura é porque elas creem que Deus coloca enfermidade, justamente por causa desse texto que nós vamos ler. Êxodo 15, verso 26, diz assim, aleluia, e disse, se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, presta atenção, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Então você pode dizer, tá vendo? Está escrito que Deus enviou a enfermidade sobre aquele povo. Mas, irmão, o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico. No original, no escrito original, está escrito assim: eu não permitirei que nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que veio sobre os egípcios. Então, a palavra não é permitir, não é colocar, é permitir. Irmão, a Bíblia fala que não há maldição sem causa. Lembre-se que Deus, o propósito de Deus não foi enviar praga ao Egito. Quando Deus ele enviou Moisés para poder libertar o povo do Egito, e ele mandou Moisés para negociar com o faraó, dizendo, liberta meu povo. Só que faraó desobedeceu a Deus. Irmão, toda desobediência é pecado. Pecado gera maldição. Então, é por isso que a Bíblia diz, não há maldição sem causa. Como um faraó desobedeceu a Deus, então Deus tirou sua mão protetora sobre o Egito, sobre aquele povo. E assim o diabo aproveitou a porta aberta e veio as enfermidades sobre aquele povo. Mas Deus ele não enviou Moisés para trazer a praga sobre o Egito. Deus enviou Moisés para negociar com o faraó e libertar o seu povo. Ficava ok. Só que ele não aceitou. E a desobediência abriu uma porta para que a enfermidade viesse sobre aquele povo, para que as pragas viessem sobre aquele povo. Então é por isso que Deus permitiu que aquelas pragas viessem sobre aquele povo ou sobre aquela nação.
Só que não foi Deus que colocou. Não foi, falando sobre Jó, não foi Deus que adoeceu Jó. A Bíblia diz que foi o diabo que saiu da presença de Deus e deixou Jó doente. Então, a enfermidade, ela não vem de Deus. A enfermidade, ela não vem de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Como é que Deus coloca a enfermidade ao mesmo tempo envia Jesus para nos salvar? Porque em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, o Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele não coloca enfermidade. Deus, ele não pode te dar aquilo que ele não tem. Cristo é aquele que cura. Cristo é aquele que cura. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara, e não o Senhor que coloca enfermidade. Veja a colocação. A Bíblia diz que se servires ao Senhor teu Deus, eu tirarei de vosso meio as enfermidades. Irmão, se você está servindo a Deus, é por direito, a cura é sua. Jesus foi lá e: ei, me dá isso aqui, diabo. A cura pertence aos meus filhos. Então a cura pertence a você. Por direito. Não é por obras. É por direito. A Bíblia fala que se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Então o que é de Deus é nosso. Se a cura pertence a Deus, então a cura também me pertence. Porque somos herdeiros de Deus. Amém? Mateus, capítulo 4, verso 23. É o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Capítulo 4, verso 24. Aleluia. Mateus, capítulo 4. Começar do verso 23, fica melhor. Mateus 4, verso 23. Amém? Mateus, capítulo 4, verso 23. Aleluia. Mateus, capítulo 4, verso 23, acharam? Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando. Veja que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então aqui é Deus também, amém? E curando toda sorte de doenças. Presta atenção, toda sorte de doença, ou seja, qualquer tipo de enfermidade. Irmão, independente da gravidade da enfermidade, o poder de Deus, ele permanece. A unção da cura, ela permanece para vencer qualquer tipo de enfermidade, seja lá qual for. Então, é por isso que Mateus 4, 23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe então todos os doentes, aleluia, acometidos de várias enfermidades. Todo tipo de enfermidade, irmão. Trouxeram, ouviram a fama de Jesus e disseram: rapaz, vamos levar o povo que está doente. Então levaram todo tipo de gente que estava doente, qualquer tipo de enfermidade, levaram para Jesus. E então todos os doentes acometidos de várias enfermidades, e tormentos e endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele, o que foi que ele fez? Os curou. Ele não deixou nenhum doente. Ele curou. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus para a sua vida é que você seja curado. Irmão, o melhor texto de entender a vontade de Deus em relação à cura é no livro de Mateus ainda, capítulo 8, verso 1. Na mesma rua, só muda o endereço, como fala o nosso pastor Evaldo. Mateus capítulo 8, verso 1 diz assim:
Ora, descendo ele, Jesus, do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, esse homem aqui era um homem que estava com chanha, o nosso falar nordestino. Esse homem estava com chanha e Jesus o curou. Então, veja a vontade de Deus. Irmã, deve estar rindo ali, né? Então, veja a vontade de Deus, irmão, para você. Ora, descendo ele, Jesus, do monte, grandes multidões seguiram. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Irmão, nos dias de hoje mudou nada. Essa mesma coisa que o leproso disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me, é a mesma coisa que nós usamos hoje. Senhor, se for da tua vontade, me cura, me cura. Irmão, a cura ela não se recebe pelo pedir, ela se recebe pela fé. É pela fé que se recebe a cura. O pedir não tem nada a ver com fé, irmão. Aprenda a receber a Deus, as coisas de Deus, não pelo pedir, mas pela fé. Porque de repente você pode pedir aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, mas a fé te dá aquilo que você precisa. E então Jesus disse: quero, fica limpo. Então veja a vontade de Deus para a sua vida. Quero, fica limpo. Então acabou-se, morreu a história. Então não chega de estar discutindo. É a vontade de Deus colocar enfermidade. Irmão, não é a vontade de Deus colocar enfermidade. Jesus declarou aqui: quero, fica limpo. Jesus expressou a vontade do Pai, dizendo: eu quero que esse leproso seja limpo. E a Bíblia diz que imediatamente, instantaneamente, ele ficou limpo da sua lepra. Então a vontade de Deus é quero. Para nós finalizar, Isaías não pode ficar de fora. Capítulo 53. Verso 4. Aleluia. Assim que eu terminar, eu vou chamar quem tiver doente, quem tiver aqui na frente, para Isaías 53, a partir do verso 4. Aleluia. Isaías 53, verso 4, fala sobre Jesus, ou sobre o Messias, o Cordeiro Pascual. E ele diz, acharam aí? Certamente, aleluia, irmão, é um fato, não vai ser um fato, é um fato, não a ciência, é uma verdade. É por isso que ele diz: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Então preste atenção o que é que o texto está declarando: que Jesus levou sobre si, ou seja, levou sobre o seu corpo as nossas enfermidades. Amém? Aleluia. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, diga assim, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras vamos ser curados. É assim que está escrito? Diga assim: fomos sarados. Está no presente, irmão, já é um fato consumado. A cura já é um fato consumado. O preço já foi pago. Então recebe aquilo que é teu. Recebe pela fé aquilo que é teu. Diga: Senhor, eu recebo, é meu, tomo posse em nome de Jesus. Aleluia. Deus mandou falar sobre dinheiro. Irmão, está faltando dinheiro, recebe pela fé em nome de Jesus. Toma posse, chama a existência. A Bíblia diz que Deus é o Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já fosse. Está sem dinheiro, usa a tua boca, irmão, que a fé está no teu coração e sai pela tua boca. Aleluia. Aleluia. Quem está doente, vem para cá, em nome de Jesus. Aleluia. Se tiver algum tipo de enfermidade, pode vir para cá, em nome de Jesus. Mais um aqui.